Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, na cidade de Jacareí, em São Paulo, junto com um grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros para esta que é a última temporada do livro de Apocalipse. E nas próximas semanas nós informaremos vocês a respeito da nova temática que o programa vai adotar. E nós vamos continuar o estudo da Bíblia, que é a nossa proposta principal. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está sintonizado no programa, que tem nos assistido a cada semana. Eu quero convidar você para se juntar a nós nesse momento de estudo da Palavra de Deus, tomar a sua Bíblia. E hoje nós chegamos ao capítulo 14 de Apocalipse. E nesse capítulo, o tema que nós vamos estudar, as três mensagens ou três anjos e suas mensagens. Nós também chamamos de as três mensagens angélicas. São três anjos que voam pelo céu e eles têm uma mensagem para dar aos habitantes da terra. Que mensagem é esta? Qual é a importância delas? Nós iremos aprender isso no programa de hoje. Obrigado a vocês que também aceitaram o nosso convite para estarmos juntos aqui nos estúdios, da Novo Tempo e podemos compreender um pouquinho mais do livro do Apocalipse. Mas antes de começar o estudo, como você já sabe que é nosso hábito, a gente quer orar com você. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Nosso querido Deus e Pai, estamos reunidos para aprendermos mais a Tua Palavra e queremos suplicar a Tua bênção para que ao abrirmos o Teu livro santo, as verdades que o mesmo encerra possam ser compreendidas por todos nós e colocadas em prática em nossa vida. Que a Tua bênção nos alcance, bem como aos nossos familiares. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu queria introduzir o nosso assunto de hoje falando para vocês a respeito de um conceito em teologia que nós chamamos de verdade presente. Qual é o conceito de verdade presente? Deus, em cada momento da história, Ele tem uma verdade para aquele tempo. Por exemplo, se nós voltarmos ao Jardim do Éden e eu perguntar a você qual era a verdade presente de Deus para o Jardim do Éden, para Adão e Eva, qual era a mensagem principal que Deus tinha para aquele momento? Não comer do fruto. Essa era a mensagem. Se você comer do fruto, você vai morrer. Foi o que Deus disse para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de tudo no jardim, mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Isso é verdade presente. É a verdade para aquele momento. Se eu perguntar a vocês qual era a verdade presente de Deus nos dias de Noé, o que você me responderia? Qual é a mensagem? Entrar na arca. Quem não entrar na arca vai morrer, porque virá aí uma chuva, um dilúvio. E somente quem estiver dentro da arca é que vai sobreviver. Esta é a mensagem presente, a verdade presente. É a mensagem principal de Deus para aquele momento. Aí os anos se passaram e então veio Jesus Cristo e nasceu como um bebê. Qual era a principal mensagem que tinha que ser pregada no ministério de Cristo ou no tempo que ele estava na terra? Vocês têm que se arrepender e o Filho do Homem vai morrer. E todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele será salvo. O Messias está aí, ele é o Filho de Deus. Mas ele tem que ser crucificado, ele vai morrer. E só vão se salvar quem aceitar o seu sacrifício. Então você percebe que Deus, em cada momento da história, ele tem uma mensagem específica. A isso chamamos de verdade presente. Qual é a mensagem específica de Deus para o momento em que estamos vivendo? Nós acreditamos ser as três mensagens angélicas contidas em Apocalipse 14, 6 a 12. E eu queria convidar então você a tomar a sua Bíblia, e você que nos acompanha em casa, tome a sua Bíblia agora e vamos entender
qual é a verdade que Deus tem para o momento em que nós estamos vivendo. Apocalipse, capítulo 14, nós leremos a partir do verso 6. Aqui nós temos a primeira voz, versos 6 e 7. É a primeira voz do primeiro anjo. O que é que nós lemos em Apocalipse 14, versículos 6 e 7? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está a primeira voz angélica, o primeiro anjo. Essa é a mensagem que o mundo tem que ouvir antes da volta de Jesus. E se você olhar na sua Bíblia aí, o capítulo 15, qual é o título do capítulo 15? Os 7 flagelos ou 7 pragas. Estas 7 pragas, elas só serão derramadas no momento da história onde não há mais oportunidade de salvação. E na semana passada nós dissemos para você de que esse momento é chamado o fechamento da porta da graça. Então, se fechada a porta, todos os casos já estão decididos, e isso está no capítulo 15, o capítulo 14 está apresentando a mensagem que o mundo tem que ouvir antes que se feche a porta da graça. E a primeira mensagem eu já li. Quais são os elementos que ela nos ensina? Vamos a elas. Antes, um pouquinho, Webert. Eu sempre, assim, eu ouvi pessoas falando sobre esses anjos, né? Se realmente é literal, ou desde o anjo, né? Assim, no início, né? Vindo outro anjo voando no meio do céu. Esse anjo é anjo mesmo, porque anjo na Bíblia é mensageiro, né? Voando no céu. E quando fala sobre toda a terra, já ouvi até falar assim que não são anjos e seriam sinais de TV, de rádio que cobre toda a terra. Então, assim, quem são esses anjos realmente? Esses 3 anjos, eles representam os mensageiros de Deus que vão por toda a terra pregando o Evangelho. Porque é dito que esse Evangelho tem que ser pregado a cada tribo, nação, povo e língua. As camadas todas são aí descritas. Cada ser humano tem que ouvir. E se cada ser humano tem que ouvir, não é que um anjo virá pregar para cada ser humano. É que Deus vai usar um povo. Deus vai usar os próprios seres humanos que são submissos à vontade dele para apresentar essa mensagem para outros seres humanos. Então, como o anjo, ele simboliza o mensageiro de Deus, todo aquele que passa a pregar este evangelho torna-se um anjo, um mensageiro do evangelho de Jesus Cristo. Então, o anjo representa um povo que vai apresentar essa mensagem para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem. E qual é a essência dessa mensagem? Primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois que é vinda a hora do seu juízo. Isto é chamado aí de evangelho eterno. Por que o anjo tem um evangelho eterno para pregar? Porque Deus não tem 2 formas de salvar o ser humano. Deus salva o ser humano apenas de uma forma, através do sangue de Cristo. A única diferença que nós temos na história é que antes de Cristo, as pessoas eram salvas por crerem num sacrifício vindouro. Ele não havia vindo ainda. Mas era salvo quem cria através da morte de um animal que o Messias viria. Depois que Cristo veio, que é o nosso caso, nós somos salvos por crer num Cristo que veio e morreu na cruz em nosso lugar. Então Deus salva só de uma maneira, é através de Jesus. Por isso é evangelho eterno. Agora, esse evangelho eterno ensina o quê? Primeiro ensinamento: temer a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Esse é o primeiro elemento que o anjo apresenta aqui. O juízo chegou.
Vinda é a hora. Algumas versões dizem assim: chegada é a hora do seu juízo. O juízo chegou. Este é o primeiro anúncio que Deus quer para os habitantes da terra nesse momento. Agora, para entendermos o juízo de Deus, nós temos que nos lembrar do que estudamos a respeito do santuário. Estão lembrados que lá no santuário todos os dias havia oferta pelo pecado e uma vez por ano havia o dia da expiação, que era um dia de juízo para o povo de Deus? Então, o dia da expiação em Israel, que era o 10º dia do 7º mês, ele simbolizava a chegada do juízo para os habitantes da terra. E lembra que nós estudamos aqui com vocês a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8:14, e nós explicamos que esse período profético se estendeu de 457 até 1844, e que em 1844 os mileritas esperavam que Jesus voltasse à terra, mas Jesus não voltou, e depois eles compreenderam de que de fato não era a volta de Jesus, mas Jesus agora passava do santo para o santíssimo no céu, iniciando a obra de juízo. Então, qual é a primeira mensagem que nós temos que apresentar ao mundo, preparando para a volta de Jesus? O juízo já começou. Quando? No dia 22 de outubro de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8:14 e 9:24-27, que nós já estudamos aqui. Agora, esse juízo de Deus, ele se divide em 3 fases. Nós chamamos o juízo, na primeira fase, de pré-advento, porque ele acontece antes da volta de Cristo. A segunda fase nós chamamos de comprobatório, e ele acontece durante 1000 anos no céu. E a terceira fase nós chamamos de executivo, que é a aplicação da sentença. Então, o juízo pré-advento é o juízo que ora se processa ou que começou desde 1844 e vai durar até o fechamento da porta da graça. Porque quando se fechar a porta da graça, todos os casos terão sido decididos. O juízo terminou. E quem é que tem que ser julgado? Os ímpios não entram nesse juízo. Por que não entram? Porque quem não aceitou a Cristo já está condenado. Então ele vai ficar para a segunda fase, que é chamada de juízo de comprovação ou comprobatório. Então quem é que é julgado nesse momento? Apenas aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. É eles que são julgados. Para quê? Para saber se uma vez Cristo aceito, a pessoa permaneceu leal à palavra de Cristo. E todos os que aceitaram e permaneceram leais, eles serão salvos nesse juízo, declarados salvos. Por isso não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. O que a palavra de Deus ensina sobre o tema? 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Paulo disse assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Há a possibilidade de cair. Então não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo contrário, o Apocalipse é muito claro em dizer: ao vencedor será dado essas coisas. Ao vencedor. Permanecei fiel, perseverai. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é fiel por um momento, é fiel por uma vida. Então, todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo e permaneceram leais a Ele, eles serão salvos nesse juízo. Pastor, se não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, como que fica no fechamento da porta da graça para os que estão salvos? Eles não se perdem mais. Então, Aí sim. aí sim. Hoje não existe isso. Mas quando se fechar a porta da graça, o caso está decidido para a salvação. Não tem mais volta. Hoje é possível um pecador se arrepender. E ele sai do caminho da morte para o caminho da vida. Como também é possível alguém que hoje serve ao Senhor, amanhã deixar de servir.
e sair do caminho da vida para o caminho da perdição. No fechamento, então, da porta da graça, a pessoa que estiver salva não vai mais errar, então? Fechada a porta da graça, essa pessoa foi ungida com a chuva serôdia, que é uma porção dobrada do Espírito, e veremos um pouco mais disso adiante. E então essas pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas viverão uma vida de intimidade com Deus. Continuam sendo pecadoras, porque têm a tendência para o pecado, mas elas não mais cometerão atos pecaminosos. Por quê? Porque estão cheias do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito é impossível de pecar. Peca aquele que se afasta de Cristo, aquele que rejeita o Espírito. Mas enquanto a gente é aberto à voz do Espírito, enquanto ele habita o coração, aí você não peca. De fato, você só peca quando você se afasta de Cristo. E você, para pecar, tem que se afastar dele. Ninguém peca na presença dele. Você se afasta para cometer isso. Então, hoje, ora se processa a primeira fase. Essa segunda fase é durante o milênio. Mas os casos não já estão decididos? Já. Então, quem é que vai ser julgado lá? O ímpio. Julgado para quê? Só para definir o motivo da sua perdição. Por que é que ele se perdeu? Imagine você, uma família que foi salva e quando chega lá no céu, eles dão falta de um filho, de uma filha. Alguém que ama e não está ali. E agora? Os livros de registro serão abertos, diz a Bíblia, e eles vão poder examinar todos os casos. E quando eles descobrirem tudo o que o céu fez para salvar a pessoa, e que ainda assim ela não quis ser salva, os salvos ficarão confortados com a justiça divina. E não haverá tristeza. Eles entenderão que a pessoa não quis estar ali. Não está porque não quis. Porque salvação, finalmente, é uma questão de escolha. Lembra que eu falei na semana passada? É você escolher. Quando você escolhe, todo o céu vem no seu apoio. Agora, enquanto não escolhemos, estamos totalmente perdidos. Carolina? Quanto a esse julgamento, eu li na Bíblia uma vez que nós também julgaríamos os anjos. É nesse momento. Isso é dessa forma mesmo? É o que Paulo fala em Coríntios. Não sabeis que havemos de julgar os homens e os anjos? Que anjos serão julgados aqui? Os anjos de Satanás. Eles serão julgados aqui também. Apenas para saber confirmar o motivo de sua perdição. E quando terminar esse milênio, que nós vamos voltar a esse tema ainda no capítulo 20 de Apocalipse, lá que trataremos desse tema com detalhes, você chega à terceira fase do juízo. Qual é ela? É o juízo executivo. E o que é essa fase? É a execução da sentença. É dar a vida eterna para os salvos e a destruição no fogo pelos ímpios. Então, a sentença aplicada aos ímpios será a destruição no fogo. Mas em Apocalipse 20, nós vamos entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Só voltando ao que o pastor falou, sobre chegar no céu e julgar. Na Bíblia também, acho que na Bíblia também fala que nós não teremos lembranças de coisas passadas. O profeta Isaías é quem fala disso, né? Exato. Nesse caso, nesse período que nós julgaremos, nós vamos lembrar de alguma coisa, como um exemplo que o pastor deu, de um filho. Mas em que momento que a gente não vai lembrar mais? Vai ter um momento que isso A profecia de Isaías é uma profecia clássica e diz que nós não haverá lembrança das coisas passadas. O que não vai nos fazer, o que nós não lembraremos é aquilo que vos trouxe dor ao seu coração. Coisas que, quem sabe, você sofreu, que muito te machucaram. Lembranças assim não existirão mais. Mas é claro que haverá muitas lembranças de quem foi você aqui na terra, quem foi tua esposa, quem era a tua família, as circunstâncias em que você viveu, o seu encontro com Cristo. Nós saberemos de tudo isso, porque nós vamos manter a nossa individualidade e no céu nós vamos nos reconhecer. Então, no céu seremos as mesmas pessoas, agora transformadas, sem pecado, mas todos nos reconheceremos. Jesus falou que quando chegarmos nos céus,
Nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Ué, para mim sentar à mesa com eles, eu tenho que saber que são eles. Eu tenho que reconhecê-los. Então veja, a primeira mensagem que nós temos que anunciar é: o juízo já começou. Agora eu tenho aqui vários advogados, né, aqui. O juízo começou, mas não existe juízo sem que haja um código pelo qual a pessoa seja julgada. E eu pergunto, se todo habitante da terra precisa ser julgado, qual é o código moral que Deus vai usar para julgar essas pessoas? Hã? A lei de Deus. A lei de Deus. Quem disse isso? Tiago. Lembra que a gente estudou em Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Tiago 2,10. Tiago 2,11. Falai de tal maneira e assim procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Todo ser humano vai ser julgado. Qual é a norma do juízo? Tiago 2,11. É a lei de Deus. Você entende agora por que é que estão tirando o sábado da jogada? Entende por que há um movimento mundial contra o sábado? Porque se eu tiro o sábado da lei de Deus, eu estou mexendo naquilo que vai ser a norma do juízo. Então, se eu ensino para as pessoas que o dia santo é o domingo e não mais o sábado, eu estou tirando delas a condição para o juízo. Aí ela vai chegar no juízo: não, eu não aprendi nada de sábado, me disseram que tinham sido mudado, alguém até falou por aí mesmo, tinha um povo aí pregando, mas disseram para mim que era uma seita, que não devia dar ouvido para eles. E agora? Agora é tarde demais. Você acreditou no que disseram para você ou você foi na palavra? O juiz vai perguntar: você acreditou no que disseram para você? Que é uma seita, que é um movimento herético, que só fala de sábado. Você acreditou ou você foi para a palavra para ver se era verdade ou não? Ah, eu acreditei. Pronto, agora é tarde demais. Pega a sua senha aqui que o fogo aguarda. Você está entendendo como é sério o assunto? Esse é o problema. Agora, nós como adventistas, vamos ficar aqui martelando que você não pode adulterar? Tem alguma igreja por aí ensinando que você pode adulterar? Tem. Não, vamos ensinar então que você não pode matar. Tem alguém por aí ensinando que você pode matar? Não, vamos martelar no ensino que você não pode roubar. Tem igreja por aí ensinando que você pode roubar? Não. Nós vamos martelar em quê? Naquilo que não está sendo ensinado. Nós não só ensinamos sábado. Se você estuda o Bíblia Fácil, por exemplo, assiste, estuda os nossos cursos, nós ensinamos tudo que está na Bíblia. Agora, qual é a verdade presente de Deus? O juízo começou. E qual é a norma do juízo? A lei de Deus. Dentro da lei está o sábado. Agora, se nós não ensinarmos isso para você, quem é que vai ensinar? Na sua igreja vão ensinar? Alguém vai começar a ensinar isso lá? Eu acho que não. Então, amigo, nós estamos aqui para pregar para você o Evangelho eterno. O Evangelho para esse tempo. E a primeira verdade é: o juízo começou. Qual é a norma do juízo? A lei de Deus. Isso tem que ser respeitado. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, vamos conhecer um segundo elemento que o primeiro anjo ainda apresenta. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu tenho aqui um presente para você, que é essa revista do Apocalipse. Essa revista foi preparada com muito carinho para você e sua família. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitá-la através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 em horário comercial, através do WhatsApp 98135 98100 1615,
Repetindo, nosso WhatsApp é 12, código de área 981001615, ou então acessando nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ela vai chegar em sua casa num prazo de 10 a 15 dias e contém todos os temas, inclusive esse tema 12, que hoje estamos estudando aqui, as 3 mensagens angélicas. Simone tinha uma pergunta? Sim, pastor. O senhor afirmou que Deus só vai julgar a pessoa quando ela tiver realmente conhecimento da palavra. Certo. Agora, a minha pergunta é o seguinte: muitas pessoas não querem ter o comprometimento, ou seja, elas preferem muito mais ir num baile, numa festa, do que ficar estudando a palavra. A palavra está ali, através dos meios de comunicação a gente consegue entender muita coisa e aprender e tomar conhecimento. Mas muitas pessoas não querem. Aí vão chegar perto de Deus, face a Deus, e vão falar: eu sou ignorante, eu não sabia disso. Como que fica? Se eu perguntar para vocês o que é pecado, a resposta clássica é assim: pecado é a transgressão da lei. E a Bíblia, de fato, ensina isso, né? Você quebrou um mandamento, você está em pecado. Mas essa expressão, é a transgressão da lei, é uma expressão grega chamada anomia. Porque nomos quer dizer lei. E anomia é aquele que está contra a lei. É aquele que quebra a lei. Só que esse é um tipo de pecado. Existem no Novo Testamento 9 palavras gregas para pecado. 9. E uma dessas palavras para pecado é você não conhecer o que você deveria conhecer. Quando você não conhece por negligência pessoal, você não é mais inocente. Então ela teve a oportunidade de conhecer e não quis conhecer. Eu me torno responsável por esse conhecimento. Então uma pessoa diante de Deus não tem excusa se ela teve a oportunidade. Então uma das palavras gregas para pecado é você não conhecer o que você devia conhecer. Então, se eu tenho oportunidade, eu tenho que buscar o conhecimento. Uma vez que a salvação é um processo pedagógico, não é? Exatamente. A salvação é um processo pedagógico. Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando. Você percebeu o que Jesus mandou fazer? Ensinando todas as coisas que vos tenho dito. Salvação é um processo pedagógico. Você tem que aprender. É por isso que a gente valoriza tanto aqui no Bíblia Fácil o estudo da palavra. A gente prepara uma revista para dar para quem quer. A gente quer que você leia, que você aprenda, porque salvação é um processo pedagógico. Então, se eu tenho a oportunidade de aprender e não aprendo, morro na ignorância, eu não sou mais inocente. Ok, obrigada. Certo? Segundo elemento que o primeiro anjo apresenta. O primeiro foi: temer a Deus, dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Primeiro elemento. Agora olha aí para Apocalipse 14, 7, qual é o segundo elemento? O que diz a continuidade do texto? Adorai. Adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e mais o quê? As fontes das águas. Aí eu pergunto para você que está lendo a Bíblia, de onde o anjo está tirando essa expressão? Adorai aquele que fez o céu, terra, mar. De onde o anjo está arrancando isso? Dos 10 mandamentos. Mas de qual mandamento? Do quarto. Porque é o quarto mandamento, lá em Êxodo 28, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. O anjo está tirando literalmente essa expressão do quarto mandamento e dizendo assim: adorai aquele que fez o céu, terra, mar e fontes de água. Ou seja, o anjo está chamando a atenção para a lei de Deus, que é a norma do juízo, e agora mais específico para o quarto mandamento. Por quê? Porque da lei é o mandamento mais atacado. Então, se eu tiro o sábado, eu não tenho que adorar a ninguém, então, né?
Porque lá fala para adorar aquele que fez o céu e a terra. Quando tira e coloca o outro, né? Quem você vai adorar agora? Não vou adorar ninguém, que não tem ninguém para adorar. Não Mas tem não é obrigação. Mas não é isso que está acontecendo com esses movimentos evolucionistas? O que é que se ensina hoje nas escolas públicas? Que você evoluiu. Ah, você era um macaco no passado. Você evoluiu. Ora, se você evoluiu de um animal, aonde está a sua dignidade humana? Você acha que a escola evolucionista não tem por trás dela o próprio Satanás? Você acha que não? Você é biólogo. Você aprendeu isso nas universidades. Você acha que por detrás de uma escola evolucionista não está o próprio Satanás, tirando a dignidade humana, dizendo que você veio de uma ameba, ou você é fruto do acaso, um Big Bang aconteceu e os elementos se uniram e aquilo que era unicelular virou pluricelular e aí surgiu a vida. Cadê Deus? Não, não existe Deus. Não existe. Eu adoro a quem? Adoro quem você quiser. Adora você mesmo. Melhor, adora você mesmo. Você que merece ser adorado. Você não vê o diabo por trás disso? Claro que o diabo está aí. Agora você veja onde o diabo põe as suas garras, né? A escola pública hoje ensina que você é fruto da evolução. Cadê a dignidade humana? Cadê a sua semelhança com o Criador? Não existe isso. Aí você tem hoje até igrejas, até líderes religiosos, como o Papa, dizendo que Adão e Eva não foram pessoas reais. Não. Gênesis 1 a 11, isso aí é simbólico. Não existiu Adão e Eva. Eles não são pessoas reais. Não são? Então não houve uma queda? Não. Então não há pecado? Não. E o que você faz? Faz o que você quiser da vida. Faz o que você quiser. Você não vê o diabo por trás dessas filosofias? Amigo, eu e você estamos dentro de um grande conflito. Nós estamos envolvidos. E estão ensinando nas escolas toda essa porcaria. Agora vieram com a ideia de que não tem mais menino e menina. Não. Não pode chamar assim. Não pode. Deus não fez assim? Fez, mas não pode mais. A gente muda. A gente faz uma cirurgia e muda. Você percebe onde está a dignidade humana? Carolina. Pastor, depois da explicação que você deu a Simone sobre as pessoas que têm a oportunidade de conhecer, mas negligenciam, Deus fala alguma coisa sobre a quantidade de salvos? Porque a sensação que eu tenho é que na nossa geração, a maioria das pessoas está perdida. De salvos, não. A quantidade não se fala. Mas o Apocalipse diz assim, que vi com o Cordeiro uma grande multidão, que ninguém podia numerar. Então, haverá uma multidão de salvos, Apocalipse 14. Mas quando você vai para Apocalipse 20, lá diz que os ímpios, os perdidos, são como a areia do mar. Então, é lógico supor que nós teremos muito mais perdidos do que salvos. Até porque Jesus falou, estreita é a porta do céu e são poucos os que acertam. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos os que entram por ele. Por que é tão fácil o caminho da perdição? Porque basta você ignorar que existe um Deus e dar vazão a tudo que for humano e natural em você. Agora, se você quer ser uma pessoa espiritual, acredita na existência de Deus e quer viver os princípios do Evangelho, aí você tem que se negar a si mesmo, amigo. Como Paulo disse, como Jesus disse. Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus quer me seguir, negue-se a si mesmo. Agora, quem é que gosta de se negar? Não é fácil se negar. A gente quer fazer a nossa vontade, né? A gente quer fazer a nossa vontade. Agora, negar-se a si mesmo não é fácil. Então, o primeiro anjo chamou a atenção para duas doutrinas. O juízo começou e nós devemos adorar o Criador no dia que Ele criou para ser adorado. Ah, pastor, eu vou adorar a Deus no domingo. Pode. Eu vou adorar a Deus na segunda. Pode. Os muçulmanos vão na sexta fazer suas atividades religiosas. Ah, eu vou adorar na quarta. Pode.
Você pode adorar em qualquer dia, desde que você adore também no sábado. Ah, não, eu vou adorar no domingo, no sábado eu não vou. Aí já é problema. Porque você já está seguindo a sua cabeça, não a Bíblia. Então, ou você segue o que a palavra ensina, ou você rasga esse livro e joga fora. E passa a viver como você quer. É o que muitas igrejas estão fazendo. Estão dizendo que esse livro não tem mais valor. E o que tem valor? A revelação do pastor. O Espírito vai vir e ele vai revelar. Aí o que o pastor revelar, agora é a verdade para a igreja. E a palavra? Deixa a palavra quieta. Isso está acontecendo na sua igreja? Lá é assim? A autoridade máxima é o pastor? É a revelação dele? O que ele fica inventando lá? Sai correndo dessa igreja. Sai correndo, amigo. Você pode perder a sua vida eterna por causa de alguém que está se afastando da palavra e agora quer ser norma para a igreja. Segundo anjo, verso 8. Seguiu-se a este, o segundo anjo, dizendo: caiu, o quê? A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O segundo anjo diz assim: é caída a Babilônia. Ora, Babilônia não foi uma cidade lá do passado? Mas Babilônia não caiu lá em 539 por mando de Ciro? Lá não caiu Babilônia? Ciro não a derrotou? Sim. Então, de que Babilônia João está falando? Ele não está falando da cidade Babilônia. Ele está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. E o que é Babilônia no Apocalipse? É simplesmente a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Quando líderes religiosos passam a ser consciência para as suas igrejas. Quando o líder religioso passa a ser a norma da igreja. Quando o que ele fala passa a ser a verdade e não mais a palavra, a Bíblia Sagrada. Aí quando o líder religioso vira a norma da igreja, eles vão começar a ensinar você a dar o trízimo. O que é trízimo? Você tem que dar 30%. Vão ensinar para você que a toalhinha que eu uso tem poder de curar. Você tem que comprá-la. Vão te ensinar que aqui você compra uma caneta por R$100. Mas todo o contrato que você assinar agora vai ser abençoado. Porque a minha bênção vai estar na caneta. Ah, não, tem um óleo santo agora. Ah, não, agora tem aqui uns objetos que a gente levou para o monte, orou e abençoou. Ah, para com isso. Você vai ser um cristão com base na cabeça do seu pastor ou você quer ser um cristão bíblico? Então tem que voltar para a Bíblia, meu irmão. Na sua igreja tem isso? Ficam vendendo lá objetos com poder espiritual, que cura, que faz isso, que traz sucesso. Para com isso, estão te enganando. Você está gastando seu dinheiro à toa. Então a segunda mensagem é: caiu Babilônia. Ou seja, nós temos que denunciar essa confusão religiosa. E como que você denuncia a Babilônia? Você apresenta a verdade. Porque quando você apresenta a verdade, o erro cai por terra. É simples assim. Você quer desmascarar a verdade? O erro, apresenta a verdade. Quando você apresenta a verdade, o erro cai por terra. Porque o erro não se mantém diante da verdade. Agora grave uma coisa na sua mente. O erro, ainda que defendido, sempre será erro. A verdade, ainda que contestada, sempre será verdade. E o tempo não transforma o erro em verdade. Cacai? Nós temos que ser cristãos bíblicos. Bíblicos. E não cristãos pastores. Por que nas escolas, tanto públicas como privadas, né, onde a gente lá no início forma o nosso caráter, por que não está lá inserido o estudo da Bíblia? Por que não se estuda a Bíblia? Eles não ensinam. Na minha visão particular, porque infelizmente a máquina estatal, o poder do Estado, muitas vezes está sendo manipulado por forças do mal para atuar contra as instituições divinas. Porque se você tira da escola
o ensino de que Deus é o Criador e ensina que você evoluiu, você tira a dignidade humana e tira a existência de um ser superior que merece a sua adoração, porque criou você e porque morreu na cruz por você. Então isso faz parte de um estratagema satânico, de tirar a palavra de Deus das pessoas, de mantê-las na ignorância. É por isso que nós temos que nos voltar cada vez mais para esse livro. Webertin. O que é esse vinho da fúria de sua prostituição? Vinho é usado aqui. Se você for para o capítulo 17, o vinho da prostituta, ela embebeda os habitantes da terra com o vinho dela. O vinho tira a noção das pessoas. O vinho no Apocalipse é uma alusão a falsas doutrinas. Ela ludibria as multidões com os seus falsos ensinos. E quando você olha para o Brasil, que é um país cristão, quanta pessoa ludibriada com falsos ensinos, que não estão na palavra de Deus, estão seguindo tradições que as pessoas inventam, estão dando valor àquelas coisas como se Deus tivesse as pedido, quando não tem nada disso. Deixa eu falar para você com todo o carinho que você merece, com todo o respeito. Existe alguma coisa na sua prática religiosa que não está na Bíblia? Será que você está fazendo alguma coisa, participando de alguma atividade, de algum tipo de serviço, que não tem nada disso na Bíblia? Se não está na Bíblia, isso não tem valor religioso. Você devia voltar para a Bíblia e se perguntar, qual é o valor disso diante de Deus? E você vai perceber que muitas coisas que hoje estão sendo feitas em nome de Deus, nunca foram pedidas por Ele. E as pessoas estão amarradas nessas coisas. E, infelizmente, a verdade da palavra de Deus não está sendo aprendida. E olha, são pessoas sinceras. Quanta gente sincera eu vejo por aí, fazendo coisas que a palavra não pede. Eu vou dar um exemplo para você de algumas coisas. Quanta gente sincera, filhos e filhas de Deus, estão por aí fazendo procissões, caminhando quilômetros, fazendo um sacrifício, porque ensinaram que ele tem que fazer isso. Deus não te pede penitência. Deus não te pede para você fazer sacrifícios assim. Outras pessoas estão ensinando que você tem que se envolver num tipo de atividade que é sair segurando uma corda. Essa corda vai viajar de um ponto A para um ponto B. E todo mundo que está ali está sendo abençoado. O tocar nessa corda tem um poder espiritual. Eu estou numa atividade religiosa. Amigo, aonde está isso na Bíblia? Por mais sincero que você seja, nós temos que voltar para esse livro. Eu pergunto, as suas práticas espirituais são pautadas na Bíblia? Nós temos que voltar para a verdade. Denunciar a queda de Babilônia é pregar a verdade e mostrar que essas coisas não têm valor. E eu queria terminar falando de um último anjo. Esse terceiro anjo traz uma solene mensagem. E sabe qual é o foco da mensagem? Se alguém adora a besta e a sua imagem, este beberá do vinho da cólera, da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe qual é a mensagem desse terceiro anjo? Haverá apenas 2 selos, 2 seres desejando ser adorados. E aqueles que adorarem a besta, está advertindo o terceiro anjo, vai ser destruído. Você entende por que esse é o último apelo de Deus à humanidade? É o último apelo. Não adore a besta. Por que a besta não deve ser adorada? Porque ela se coloca no lugar de Deus. Ela tem a aparência de cordeiro. Ela professa uma religiosidade que não tem. E o fundamento é a mentira. É crer, por exemplo, que o domingo agora é o dia santo. Crer que você tem uma alma imortal. Crer que a lei foi abolida. Então o movimento ecumênico ele é profético. As igrejas vão se unir. Mas infelizmente elas vão se unir basicamente em cima de 2 pilares. Crendo que o domingo é o dia santo e crendo que a alma é imortal. 2 ensinos que não são bíblicos. Por isso eu e você temos uma promessa aqui em João, capítulo 8.
Esta é uma das mais lindas promessas de Jesus. E eu quero conferir se o verso ali está certo, porque eu acho que é o verso 32. João capítulo 8, verso 32. Esse aqui está errado, não é 36, é 32. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que pode libertar? É a verdade. O que disse Jesus em João 14, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. A verdade da palavra te liberta e Cristo te liberta, porque Ele é a encarnação da palavra. Ele é a verdade. Então, se você quer ser liberto por Cristo, só existe um caminho. Você tem que abrir o seu coração e você tem que se entregar. Quando você faz isso, a liberdade chega na sua vida. Por isso, querido, se você deseja hoje se colocar nas mãos desse Deus, se você quer viver as verdades que você está aprendendo desse livro, eu quero convidar você a fazer uma entrega mais uma vez, enquanto ouvirmos essa canção. Pense no quanto o céu te ama, no quanto Ele deseja a sua salvação. Abra o seu coração à influência do Espírito. Deixe que essa verdade chegue na sua vida. Pense nisso, enquanto ouviremos essa canção. Os combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura
pois dentro da armadura só um menino há. Obrigado, meninos. Como é bom saber que nós temos um Deus que, ao cair, nós oramos e Ele nos ergue. Um Deus que nos ama, que nos protege, que nos deu Sua palavra para servir de guia e de libertação. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele é o nosso libertador. E quem Ele vai libertar? Todos aqueles que se colocam à disposição dEle, que abrem seu coração à influência do Espírito Santo, que se entregam completamente. Esse será liberto. O Deus é tão bom e tão sábio que Ele respeita você e para isso Ele te deu algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Você pode escolher aceitá-lo ou não, pode escolher rejeitá-lo também. Deus respeita isso. Mas finalmente aqueles que escolherem rejeitá-lo terão que colher os frutos da sua decisão. Por isso hoje, a palavra de Deus apela para mim e para você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Aceite essa verdade presente para os dias atuais e busque, pela graça de Deus e pela atuação do Espírito na sua vida, viver essas verdades. Se esse é o seu desejo, eu queria orar com você agora. Pai, queremos abrir nosso coração mais uma vez e suplicar que as verdades que estamos aprendendo, que elas sejam postas em prática em nossa vida. Ajuda-nos em nosso caminhar, em nossa vida cristã, para que a Tua verdade nos liberte de todas as tradições, de todos os dogmas e costumes que não estão ensinados em Tua palavra. Que o nosso cristianismo seja racional, que nós encontremos fundamento em todas as coisas na Tua palavra, para que não sejamos enganados pelo vinho de Babilônia. Cuida de todos nós, que a Tua bênção nos alcance sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença no Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem a gente se encontra para um outro tema da Palavra de Deus. Até lá. Eu gostei muito da abordagem que o pastor Arilton usou, porque o Apocalipse, se eu fosse para eu estudar sozinho, confesso que não iria conseguir, né? E a linguagem, porque a linguagem ela é importante. Eu, como um biólogo, se eu chegar para você e explicar de forma técnica a respeito de fotossíntese, de morfologia, fisiologia das folhas e de plantas, você não é da área da biologia. Então eu preciso usar uma linguagem mais simples para poder te explicar. E o que ele fez no programa foi exatamente isso. Ele utilizou de formas e de linguagens mais simples para poder atingir a todos que estavam ali. A visão do Apocalipse, aprendido anteriormente na minha igreja, foi totalmente futurista. O Apocalipse inteiro no futuro. Então, a gente acreditava que iria demorar um pouco, que ainda iria acontecer as coisas preditas no Apocalipse. Sendo que depois de estudar, eu percebi que muita coisa já aconteceu. Então a gente está mais perto ainda do fim. Algo que uma das coisas que me chamaram mais atenção foi contextualizar a simbologia de Apocalipse com os dias atuais, com a nossa história atual. Então, a respeito dos reinos, do papado, e isso daí fazer essa ligação da simbologia usada em Apocalipse para explicar um pouco da história que houve após Cristo. Isso para mim eu achei muito interessante e caiu como se fosse uma luva, fez muito sentido. Então isso para mim me chamou bastante atenção.